Fala, meus amigos, minhas amigas, domingão, hoje tem jogos decisivos, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, vamos agitar o nosso domingão, chuvoso pra caramba, mas a gente tá aqui com vocês no canal Dois Toques, a casa do futebol. Hoje é dia de secar Palmeiras, né, torcedor do Botafogo, do Fortaleza, do Flamengo. O Flamengo vai estar jogando contra o Corinthians, semifinal de Copa do Brasil. Depois, independentemente do que acontecer, vai estar ligando secador também para cima do Palmeiras, né? E o torcedor do Palmeiras que se deu bem, né? Olha, o torcedor do Palmeiras, tem alguém que está feliz nesse domingo, é o torcedor do Palmeiras. Não sei o que vai acontecer depois do jogo das 8 horas. Mas secou o Botafogo, deu certo. Secou o Flamengo, deu certo. Secou o Fortaleza, deu certo. Palmeiras pode ser o grande vencedor da rodada 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, vai jogar hoje contra o Juventude. A gente vai falar tudo sobre esse jogo e vai falar também do time comandado pelo Jair Ventura. Não sai daqui. E vamos falar de Copa do Brasil também, Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo. O Flamengo podendo jogar a sua última cartada por título na temporada. Cá para nós, Campeonato Brasileiro é muito difícil. É a Copa do Brasil. O Galo já está na final, só aguardando Flamengo e Corinthians. O Flamengo venceu por 1-0 o primeiro jogo. Corinthians agora no seu estádio vai tentar reverter a vantagem, como tem feito, né, na Copa do Brasil, tem conseguido reverter as vantagens. Mas antes eu peço para você deixar o seu like. Já se inscreveu aqui no Dois Toques? Independente do time para o qual você torça, Dois Toques é a casa do futebol. Tudo que envolve futebol, os bastidores, a gente traz aqui para você no nosso canal, que já passou dos 31 mil inscritos em 6 meses. Quero agradecer demais a moral que vocês dão aí diariamente aqui pro Dois Toques, tá certo? Vamos lá. Torcedor do Botafogo tá chateado com sexta-feira, tá muito aborrecido, aquele tropeço que ninguém esperava diante do Criciúma. Esse tropeço pode ser uma dor de cabeça a menos se o Juventude vencer o Palmeiras, né? Porque aí o que seria um problema passa a ser mais um ponto de vantagem sobre o rival. Eram 3 pontos, podem ser 4 pontos. Mas aí vamos lá, né? Vamos analisar o jogo. Palmeiras é muito favorito? É muito favorito. Palmeiras teve algumas perdas nessa data FIFA, né? O Murilo não joga, teve uma contusão, zagueiro, Murilo. Vai jogar o Vitor, né? Que é garoto. Vitor Reis, que é garoto. Pode sentir o momento. Contra o Botafogo na Libertadores, sentiu, né? Não conseguiu nem de perto marcar o Igor Jesus. E o Murilo a gente sabe, zagueiro experiente, campeão, já acostumado, né? Então o Murilo tá fora desse jogo. E o Palmeiras perdeu o Maurício, provavelmente para a temporada, né? Era um jogador que vinha sendo muito útil, perdeu o Maurício. Com isso, o Estevão deve voltar a ser titular e o Rafael Veiga deslocado para o meio-campo. O Abel Ferreira tem um time muito bom nas mãos. O Palmeiras é uma equipe muito regular, nos últimos 8 jogos, venceu 6 e empatou 2. Né? Então é um time que tropeça pouco, mas que teve um tropeço inesperado na última rodada. Né? O 0-0 contra o Bragantino, ele é um roteiro inesperado. Assim como o empate do Botafogo contra o Criciúma, o empate do Palmeiras com o Bragantino, um Bragantino que não ganha de ninguém, um Bragantino que perdeu por Vitória ontem, o Bragantino que está fazendo a sua pior campanha dos últimos anos em Série A, é inesperado. E agora, um jogo contra um Juventude, que está aí a 3 jogos sem vencer, e já vê cair aquela diferença que o Juventude tinha, que de certa forma era uma diferença confortável em relação ao Z4, o Juventude do Jair Ventura já enxerga o Z4 mais próximo com 3 jogos sem vencer. Já está vendo ali a 3 pontinhos só do Atlético Paranaense. Então, e o Atlético Paranaense tem jogos a menos, né? Então o Juventude tem que ligar o alerta, não dá para fazer jogo de... Vamos relembrar a parceria da época de Parmalat e tal. Não tem como fazer jogo de parceria com o Palmeiras. Vai ter que ganhar. Afinal de contas, o Juventude, 3 jogos sem vencer, vem aí de uma sequência ruim, empatou em casa com o Bragantino, empatou, foi buscar em São Januário o empate, né, com o Vasco, mas não tem como desperdiçar pontos mais no Campeonato Brasileiro. Vai enfrentar um rival duríssimo, mas ainda assim o time do Jair Ventura, dentro de casa, tem conquistado grande parte dos seus pontos. Então o Juventude não pode dar mole, se quiser se manter distante da zona de rebaixamento precisa ganhar, pelo menos pontuar
E o Palmeiras, é claro, quer pontuar para ver essa diferença para o Botafogo diminuir para 1 ponto e aí joga contra o Fortaleza, um confronto direto no Allianz Parque e vai ver o seu rival, o Botafogo, sair para Bragança Paulista para enfrentar o Bragantino. E a expectativa do Palmeiras, é claro, vencendo hoje, é vencer o Fortaleza e, quem sabe, assumir a liderança do Brasileirão. Mas tudo isso é suposição, né? Porque os secadores estarão ligados em direção ao jogo do porco, né? E aí o Jair Ventura, que começou no Botafogo, aquela coisa toda, pode retribuir aí ao Botafogo os favores, né, do início da carreira. Vamos ver o que vai acontecer. Antes, 4 horas da tarde, tem Corinthians e Flamengo. O Corinthians vem empolgadíssimo por uma goleada em cima do Furacão por 5-2. O Depay metendo gol, aquela coisa toda, a torcida do Corinthians em êxtase. Hoje a Arena Neoquímica estará lotada, entupida, em festa. E o Flamengo, com o Felipe Luiz, teve um choque de realidade na última quarta-feira, perdeu o clássico para o Fluminense e agora vai enfrentar um adversário muito mais, vou dizer, mais frágil do que o Fluminense, sim, mas num momento muito melhor do que Flamengo e Fluminense. O momento do Corinthians é um momento muito bom, momento de recuperação, momento de afirmação, fora de campo. Agora não é o momento de se falar, né? A gente está falando aí, apesar de o Rodolfo Landim ter soltado um dia antes do jogo, toda estratégia, né? Jogos em que o Corinthians foi beneficiado pela arbitragem, aquela coisa toda, né? Para tentar pressionar a arbitragem. E faz parte do jogo, né, galera? Isso faz parte do jogo. Do jogo que começa muito antes do apito inicial do juiz. Hoje vai ser um jogo muito complicado, mas eu vou dar minha opinião aqui. Posso me equivocar. Eu me equivoquei, achei que o Vasco passaria diante do imprevisível Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é um time imprevisível. Ele pode jogar aquela bola absurda, mas também pode fazer aquele jogo terrível, né? E o Vasco era uma equipe que estava, dentro das suas limitações, oferecendo muito mais, né? Porém, o incrível Hulk classificou o Galo. Agora, nesse jogo, eu aposto numa vitória do Corinthians e penalidade. Vamos ver se meu palpite, eu vou acertar nesse meu palpite. Uma final aí, Corinthians e Atlético Mineiro, hein? Enfim, a gente vai estar aqui, é claro, para fazer a cobertura do pós-jogo, beleza? Fico por aqui, um abraço grande a todos vocês e até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol. Valeu!